morning, class! E aí, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que estão passando aí nessa quarentena? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Como vocês sabem, né, o nosso prazo de permanecermos em quarentena foi prorrogado e nós, como escola, estamos seguindo as instruções tanto do Ministério da Saúde quanto dos nossos governantes. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que estou sentindo muita falta de vocês, sentindo falta de nós estarmos na sala de aula, de termos o nosso contato pessoal, das nossas conversas, brincadeiras, de poder estar esclarecendo a dúvida de vocês pessoalmente. Mas felizmente nós seguimos aqui com a nossa plataforma do eClass, onde nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos de forma remota. Então, vamos continuar então? Let's go! So, boys and girls, meninos e meninas, hoje nós vamos introduzir o vocabulário que nós vamos trabalhar mais adiante na nossa Unit 1, que é sobre seasons. A palavra season se refere à estação do ano, então seasons são as 4 seasons of the year, são as 4 estações do ano, certo? E vamos trabalhar também um pouquinho sobre os months, que são os meses, certo? Então, hoje nós vamos introduzir esse vocabulário que vocês vão precisar estar dominando ele para que, sequentemente, nós possamos fazer as atividades do nosso livro didático, certo? Let's start. Vamos começar, então? Então, aqui, the first season, a primeira estação do ano que nós temos aqui é winter, né? A palavra winter é inverno. Lembrando que essa palavrinha tem duas formas de se falar. Pode falar ela como se escreve, winter, mas o mais comum é eles pronunciarem com o som de winner, né? É bastante comum eles falarem winner ao invés de winter, mas as duas pronúncias estão corretas, certo? A nossa second season, a nossa segunda estação do ano é spring, que é primavera. Apesar de terminar com a letra G, se escrever spring, né? Eles não pronunciam a letra G, como se o G fosse mudo. Então, na hora de falar, eles falam apenas spring, tirando o som do G. O som do G fica meio que mudo. E corresponde, então, à primavera, né? The season of the flowers, a estação das flores, a estação que as flores começam a nascer e florescer. Depois, em seguida, nós temos o summer, né? Que é o verão. E por último, nós temos o fall, né? O outono. Então, essas são the 4 seasons of the year, são as 4 estações do ano. Então, recapitulando, winter ou winter, que é o inverno, spring, que é a primavera, summer, o verão, e fall, o outono. São 4 seasons, são 4 estações que nós temos ao longo do ano. Então, além das seasons, nós vamos também trabalhar sobre os months agora. So, we have 12 months in a year. Nós temos 12 meses no ano, certo? Começando, então, aqui com January, que é equivalente ao janeiro. O February, que é equivalente ao fevereiro, o March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro e finally December. E o último então ali é o dezembro, certo? Então, galera, então agora já que nós já sabemos what are the 4 seasons of the year, já sabemos quais são as 4 estações do ano e também já sabemos os 12 months in a year, os 12 meses do ano. A nossa atividade de hoje é a seguinte. We are gonna do a game. Nós vamos fazer um jogo, tá? Esse aqui é o modelo do jogo, só para vocês terem uma ideia de como deveria ser, só que vocês irão confeccionar esse jogo em casa, certo? Então, o nome desse game é Snap, é bastante legal e divertido.
Primeira coisa, então, o objetivo do nosso jogo é nós treinarmos esse vocabulário que nós acabamos de ver sobre as estações do ano e os meses do ano. Então, primeira coisa, vocês devem criar cartões com essas palavrinhas que nós acabamos de ver, as palavras referentes às estações do ano e referente aos meses do ano, certo? Então, ó, tem que ser um cartão escrito em inglês, tá? Pode fazer o cartão aqui, por exemplo, eu peguei uma folha de papel normal, tá? Mas você pode fazer ali pode ser com folha 4, pode ser com cartolina, pode ser com aquelas folhas de cartão que são mais durinhas, pode ser até mesmo com folha de caderno. Enfim, você vai utilizar o material que você tem em casa, certo? Então, para cada palavra, você tem que ter 2 cartões. Um cartão com a palavra escrito em inglês e o outro cartãozinho com a palavra em português, ou simplesmente pode ser apenas o desenho, pode estar escrito em português a tradução ou simplesmente apenas o desenho, desde que você entenda, né? Que, por exemplo, winter, né, é equivalente a inverno. Aí pode ser escrito ou pode ser somente um desenho que represente o inverno. Você pode desenhar ou você pode também, se você tiver acesso, tiver impressora em casa, pode imprimir imagens para estar montando esses cards, esses cartõezinhos, certo? Então, o jogo tem que ser jogado por 2 pessoas no mínimo, pode ser mais, não tem problema nenhum, certo? E como é que vai funcionar então? A lógica desse jogo é como se fosse rouba-monte. Não sei se vocês já jogaram rouba-monte, tá? Mas, como são 2 tipos de cartões diferentes, é um cartão, serão cartões com palavras em inglês, que serão referentes a uma pilha, e os outros cartões serão com o desenho ou com a tradução, tá? Então, um jogador vai ficar com todos os cartões que estão com as palavras em inglês, um jogador fica com todos esses aqui com as palavras em inglês, e o outro jogador vai ficar com todos os cartões com os desenhos ou com a tradução, tá? Cada um fica com um monte diferente. Então, a lógica é, o primeiro jogador vai jogar a palavra em inglês na mesa, certo? E o segundo jogador joga uma outra palavra que é a palavra que seria referente à tradução ou não, tá? Então, quando houver a coincidência da palavra em inglês ser seguida da sua tradução correspondente, o jogador que primeiro tentar pegar e roubar um monte ganha aquela rodada, certo? Vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, aqui seria um jogador que estaria com as cartas com todas as palavras escritas em inglês, e ali seria o outro jogador com as cartas, né, das palavras com o desenho correspondente ou com a tradução, ou os dois juntos, tá? Então, o primeiro jogador joga a carta com a palavra em inglês, né? A primeira palavra, então, aqui saiu summer, né? Verão. Aí o segundo jogador vai jogar uma carta correspondente à tradução. Lembrando que as cartas sempre têm que estar viradas para baixo. Nenhum jogador pode ver qual carta que será colocada na mesa. Aí o próximo jogador vai jogar uma tradução, certo? Uma tradução aleatória. Saiu inverno. Então, ó, inverno não é a tradução de summer. Então, continua a sequência do jogo. Então, ó, o próximo jogador joga outra carta em inglês. Winter, né? Ou winter, que é o inverno. O próximo jogador joga a carta correspondente à tradução. Verão. Então, continua o jogo, ó, porque winter não é... Verão não é a tradução de winter. Agora eu vou mostrar o caso onde você poderia falar snap e tentar pegar um monte, tá? Ó, agora a gente vai ver a situação de quando você vai dizer snap e vai tentar pegar um monte mais rapidamente ali da mesa. O primeiro jogador vai jogar a carta em inglês. Novamente, winner, né? O segundo jogador vai jogar a tradução. Saiu inverno, fechou, ó. A palavra em inglês fechou com a sua tradução. Aí os dois jogadores têm que tentar ser rápidos e pegar um monte, certo? Né? Aí outra situação, o jogador jogou summer, em seguida foi jogado verão, fechou a tradução, ó. Então você tem que tentar
roubar um monte, né? O jogador que for mais rápido e puxar um monte, então ele ganha aquela rodada. O ganhador do jogo é aquele que ficar com o maior número de cartas e acaba perdendo o jogo aquele que ficar sem carta nenhuma, certo? Então aqui eu coloquei a lista de palavras que vocês irão utilizar, certo? Para estarem fazendo o jogo. Lembrando que tem que ser um cartão em inglês e o outro cartão ou em português ou com o desenho, ou pode ser com os dois, tá? Então tem que ser um cartão com winter, um cartão com spring, summer, fall, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. E cada cartão tem que ter a sua palavra em português ou seu desenho correspondente, certo? Então vai jogando, tenta falar a palavrinha em inglês conforme você for jogando, tenta exercitar essa parte do speaking, certo? Da fala. Tenho certeza que vocês irão se divertir bastante. Vai ser uma forma bem legal de vocês estarem treinando o vocabulário da nossa unidade, certo? Bom, galera, this is it for today. É isso aí. Bye, bye!